Bem-vindos outra vez à excelente, grandíssima, espetacular A Origem da Mancha número 25. Sim, vocês podem se perguntar onde é que nós estivemos, onde é que tiveram aqueles gajos, o quê? Foram de férias, em pleno Covid. Sim, éramos muito capazes de fazer isso e, de certa maneira, até fizemos um mês sabático, porque nós somos diferentes do pessoal normal e, em vez de fazermos anos sabáticos, estamos a fazer meses sabáticos. Fizemos um mês, pausamos, pensámos, tivemos um bocadinho de capacidade para pôr o nosso cérebro a trabalhar e pensámos, o que é que vamos fazer quando voltamos agora à origem da mancha normal? Bem, pessoal, estão a ver aqui atrás de nós os dois, quem estiver a ver pelo YouTube, o ele está na Casa Branca e eu estou aqui no Capitólio e estamos os dois prontos para as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. Não é, Francisco? Boa noite! Boa noite, boa tarde. Aqui ainda é boa tarde, João. Eu sei que aí no Capitólio já é de noite, mas daqui ainda é boa tarde. Ainda estamos um bocado com o jet lag, nós chegámos há umas horas aqui. Foi uma azáfama, não é? Uma algazarra para organizar tudo, para estarmos a postos para realizar o podcast. Antes de mais, queríamos agradecer em nome do programa à Galp Energias por nos ter permitido e dado a oportunidade de vir até aqui ao país onde aconteceram as eleições. Exato, para quem não sabe, a Galp também abastece os aviões da TAP e eu queria também, e abastece também os táxis aqui do Washington DC. Para quem não sabe, é uma empresa portuguesa. Uau, parabéns. Mas eu queria agradecer só parcialmente à Galp, porque o táxi ficou sem gasolina no Capitólio, se não estávamos os dois também na Casa Branca. No entanto, eu fiquei aqui pelo Capitólio e pronto. Galp, obrigado, acho eu, não é? Sim, obrigado na mesma, Galp. Estamos aqui, estamos a umas horas de viagem um do outro, de carro. Umas horas, não, menos de... Estamos a Não, estamos minutos. claramente umas horas, porque Washington DC é 5 vezes o tamanho de Londres, ou seja, eu estou de noite e tu ainda estás no Porto Sol. Isto são dois timelines completamente diferentes. Aliás, quem for aqui ao relógio que tem no vosso smartphone, podem ver que o Washington tem 5 tipos de horas diferentes. Tal é a grandiosidade dos Estados Unidos da América, não é? America, yeah, exatamente. E o que é este programa hoje? Hoje este programa é um especial eleições presidenciais Estados Unidos da América no pós-eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. Ou seja, nós vamos fazer um programa a discutir temas das candidaturas tanto do Trump como do Biden. Espera. Biden? É Biden. Biden. Tem que ser Biden. Biden. Ok, do Zé Biden. Biden. Quando já se sabe que foi o Biden que ganhou. Sim. E ainda não se contaram os votos do Nevada. Não é? Estamos ainda à espera, depois de já se ter sido eleito o presidente, já estamos à espera de contar os últimos votos. Sim, eu estou a imaginar o pessoal. Sim, pessoal, é diferente. Os Estados Unidos querem ser diferentes em tudo. Ou seja, o Trump disse que venceu, mesmo antes de começarem as eleições. A meio já sabíamos que o Biden ganhou. E no fim ainda estamos para ver o que é que pode acontecer. Se calhar é Hillary Clinton que num fecho assim vai ganhar, não é? Os Estados Unidos são diferentes, mas no entanto querem ser um spoiler andante, mas não são. Temos o exemplo do António Costa, que perdeu as eleições e foi eleito primeiro-ministro. Portanto, ainda há hipótese para o Trump. Sim, é por isso que ele não desiste. Até o último ele não desiste. Tem mal perder e mal ganhar ao mesmo tempo. Mas espera aí, eu gostei dessa comparação, não é? António Costa compara-se exatamente a Joe Biden, não é? E a Donald Trump estão quase no mesmo patamar, até Portugal. Exato, é o Sleepy Costa. Sleepy Costa não faz nenhum, não é? Concorda com todos. Para o Trump ganhar, como o Costa ganhou, o António Costa, o Trump só precisa fazer uma coisa, que é injetar capital no Benfica. Se o Trump faz isso, é o próximo presidente. Continua a ser presidente. Mas qual é o Benfica dos Estados Unidos? Nós não... Não. No Benfica de Portugal mesmo. No Benfica de Portugal mesmo, sim. Claro que sim. Imagino Donald Trump ali na parte presidencial a apoiar o Luís Filipe Vieira. Luís, good luck for your next elections, like me, right. Pintar o Luís Filipe Vieira de laranja, não é? Pronto, acho que sim. Bem, vamos dar início. Só para explicar mais ou menos, tu ficaste... Nós tentámos dividir mais ou menos
as posições candidatas, não é? Entre republicanos e democratas. Sim, Tu ficaste com os republicanos, eu fiquei com os democratas, certo? sim, Eu fiquei exato. mais ou menos, entre aspas, com o Biden e tu ficaste, entre aspas, com o Trump. Isto Portanto, quer dizer, nós não apoiamos nenhum nem outro, até porque nós é não assim, temos grandes não, informações sobre isso. nós não vamos, nada do que nós vamos dizer a partir de agora faz parte daquilo em que nós acreditamos. É Sim. meramente factual e meramente discutível em termos do que se passou e do que é. Até para não levarmos assim de trás com toda a gente que vem aí a dizer não, esses não, Trump é uma merda. Não, mas é o quê? Não é não, senhor. Não, o Biden é que é. O Biden é que se engana em tudo. Não. Certo. Opa, Não, mas sim, é para, isto serve também por causa de... Por causa que... Não. Isto serve, serve para acabar com aquele flagelo, aquela coisa que é o Trump é uma porcaria. O Trump, quem me dera que o Trump perca. Ainda bem que o Trump perdeu. Mas yeah. qual é a opinião por trás disso? Ou essa pessoa está a dizer isso porque todas as outras pessoas estão a dizer isso? E eu acho tão que é isso. Sim, O Biden é ok. fixe Trump porque é tem coisas fixe só. más. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa também. Exato. E o Biden também tem. Pronto, só que pronto, estamos em proporção, se calhar o Trump, as coisas más são mais acentuadas. Em termos de país, Sim. se calhar é o país mais importante do mundo, em termos de tudo. Pelo menos do nosso lado. Porque a China não conta, não é? E a China e. Sim, mas em termos do mundo, os Estados Unidos se calhar são o país mais influente. Sim, sim. Portanto, se calhar comparar o Marcelo ao Trump não é uma comparação muito. Até porque toda a gente sabia que o Marcelo Rebelo de Sousa, ser presidente dos Estados Unidos e transformar a língua inglesa na língua portuguesa e por os Estados Unidos da América falar português era a melhor coisa que E podia uma acontecer. coisa é ir todos os dias de manhã dar um mergulho a Cascais. Outra coisa é ir todos os dias a Seattle para dar uma toalada. Imagina, ele está em Washington, apanha um avião de 5 horas para ir até Seattle, faz escala em Chicago e dá um mergulho e vem outra vez. Imagina a gasolina. Olha, a Galp é que ficava a ganhar com isso. A Galp é que ficava muito a ganhar. Não se esqueçam, abasteçam com Galp Energias com Evologic a 1,15€ o litro. A melhor opção. Continuando, aqui foi smooth, foi muito smooth esta publicidade. Ninguém reparou. Bem, queres Já te começar? perdeste, Francisco. Nós Já, vamos. já te perdeste. Claramente eu quero que tu comeces porque tu estavas ansioso por apoiar, a melhor, apoiar não, por dizer o que é que o Joe Biden tinha de positivo, mas também alguns pontos negativos. E Bem, já que ele é o presidente eleito já, toda a gente já sabe, não é? Eu acho que tu devias começar a falar dele para dizer o que é que ele poderá fazer e o que já fez, porque ele até já foi vice-presidente do Barack Obama, não é? exatamente. Eles, não, dos Estados Unidos. O Joe Biden, sorry, foi Não te presidente, enganes mais. foi presidente em 2 mandatos. Uhum. Nos 2 mandatos de 4 anos que o Obama esteve no poder, o Sleepy Joe, que é como ele é conhecido na internet, o sonolento, o Biden sonolento, Sim. foi vice-presidente, ou seja, foi o braço direito do Obama durante o tempo em que o Obama esteve no poder. Não é? Sim. No entanto, é o presidente mais velho a chegar ao poder nos Estados Unidos, com 77 anos. Engraçado porque o Trump também tem uma idade bastante avançada, tem 74 anos. Acreditas que isso. Agora, Sim, ele porque chegou ao normalmente as poder pessoas há 4 avançam anos. de idade, não é? Não, mas ele chegou ao poder há 4 anos. Né? Sim, não Portanto, estou a dizer que eram ele 70 anos. Sim, mas e mesmo assim ele passa aos 70 anos na presidência e penso, achas que isso quererá dizer que se calhar as pessoas com idade mais avançada são ideais para a presidência ou as pessoas pensam isso? Assim, não há um tipo de pessoa ideal para a presidência. Não é? Exato. Porque tu nunca vais. Não dá para ter um tipo de pessoa, não é? Em princípio, uma pessoa, se calhar, não é com 90 anos, mas uma pessoa com alguma idade saberá melhor, será uma pessoa mais plausível, uma pessoa mais condescendente e calma nas Sim. decisões. Pá, há exceções.
o Trump é uma exceção, que é uma pessoa que é tudo menos calmo, é tudo menos ponderado. Sim, da Mas pronto, ponderada não tem nada. respondendo à tua pergunta, eu acho que a idade não pode influenciar em termos de experiência. No entanto, eu acho que também demasiada idade, se calhar, percebes o que eu estou a dizer? Só para confirmar, ainda estamos a falar das eleições presidenciais ou estamos a falar já de outras coisas que a idade possa influenciar? Não, estamos a falar do Biden ter 77 anos quando chega ao poder e, se continuar no poder até o fim do primeiro mandato, Sim, vai acabar o primeiro mandato com 81 anos. Portanto, é bastante é, avançado. os Estados Unidos da América vão ter um presidente com 81 anos. O que quer isto dizer é assim, o Biden já teve 2 aneurismas. Então, Pois. um aneurisma é uma ruptura de uma veia, Uma veia cerebral, sim, uma sim. veia cerebral, ou seja, Sei. é uma coisa, é uma situação um bocado grave. E acreditas que o Donald Trump, como deixou este país, os Estados Unidos, achas que ele está pronto para um terceiro aneurisma? Eu acho que antes dos problemas chegarem ao Biden, como está feito o poder dos Estados Unidos, vai Uhum. passar por muita gente antes. Então, Quando criar chega, mais aneurismas. quando chega ao vice-presidente dos Estados Unidos, que eu acho que é a Kamala Kamala Harris, Harris. Sim, sim. que é também um props agora aqui para a Kamala, porque é a primeira vice-presidente dos Estados Unidos negra E mulher. e mulher. Mas até chegar a ela já vai ser filtrado todos os problemas. Quando Claro. chegar a ela para lhe dizer a ele, já lhe vai dizer com muito mais calma. Portanto, ele vai estar sempre tranquilo, percebes? Mas sim, pode acontecer, não é? É o que eu te quero dizer. Uma pessoa com uma idade, entre aspas, frágil, com Sim. um poder que vai ter agora, Uhum. acho que, não sei. Eu É acho esperar para ver. é um bocado arriscado. Uhum. Um, Mas se calhar não é tão arriscado assim, porque pensa, a Kamala Harris também é uma pessoa com uma grande capacidade de liderança e isso mostra é a primeira exatamente, mulher exatamente. negra nem como vice-presidente, portanto eles estão preparados para o que possa acontecer. E eu já Exato. ouvi na rua, até eu outro dia sim, eu sei que estamos em Covid, mas fui a um café buscar pão. Atenção pessoal, não don't freak out. E eu estava a Desinfetaste o ouvir, pão? sim, comprei 4 pães normais. E Uh, toalhitas? Peraí, toalhitas? Aquilo, como é que uma casa de pão tem toalhitas? Olha, esquece. Continuando, ouvi lá um casal a falar sobre esta situação do Joe Biden ser mais velho e da Kamala estar agora a ser a primeira vice-presidente negra e mulher. E eu ouvi dizer que. E o homem vira-se para a mulher e diz assim: mas quase todas as gerações agora morre um presidente dos Estados Unidos. E eu acho que o Biden vai morrer. Eu digo: quer dizer, ele deve ser pelo Trump, já está a desejar a morte ao Joe Biden. Não, o que acontece é que o Biden tem uma idade bastante avançada e a verdade é que pode morrer no cargo dele. E eu penso que a Kamala Harris está bastante preparada, muito preparada para assumir o poder a qualquer instante. Seja pelo Joe Biden ou seja logo a seguir se Sim, tentar sim. Eu concordo eleger para contigo, presidente. sim. Ela tem 56 anos. Hum, Não, mas claro que há sempre gente que dá para substituir, não é? Não vai haver um colapso. O problema que eu vejo aqui é o problema de o Biden chegar a uma idade em que começa ou já está senil. uhum. Sim, 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 eu penso isso. Eu às vezes eu ouvia falar em algumas campanhas e ele trocou o nome a uma neta, chamou-lhe do filho morto e etc. Isso disseram-me que era dislexia, mas a dislexia não faz isso. A dislexia não te deixa ler corretamente. É estranho, mas pronto, todo o Mas apoio. pronto, é só um point que eu achei bom levantar. Achei bom teres levantado. Sim. Um, Por exemplo, eu quando falo nisto, eu penso sempre no caso do JFK. O JFK morreu, ou melhor, foi morto, e logo a seguir entrou um presidente que era o vice-presidente dele, que era o Lyndon B. Johnson, que deu início a uma guerra do Vietnã, deu início à guerra do Vietnã mais avultada,
e foi um presidente completamente diferente do que o JFK seria. Portanto, pode acontecer o mesmo com a Kamala. No entanto, eu acho que a Kamala tem uma capacidade de liderança muito, muito melhor que o Joe Biden, na minha opinião. We'll see. Sim, exato. Vou tentar fazer uma mini biografia do Biden. Ele nasceu não no, não nasceu no, como é que se diz? Na Casa Branca. No estado, não nasceu no estado de Nova York, nasceu E no ele estado, nasceu em Nova York? não nasceu no estado de Nova York, mas nasceu no estado que faz fronteira, que é um dos maiores estados dos Estados Unidos da América, que é Delaware. Sim, sim, sim. Ele nasceu nesse estado, na Pensilvânia. Já toda a gente ouviu falar na Pensilvânia. Sim. Ele foi casado de 66 a 72 com uma mulher com quem teve filhos. Graças a Deus, né? Não imagina ser o primeiro presidente gay dos Estados Unidos. Mas essa mulher morreu, portanto, ele foi casado casou-se em 66 e morreu e ficou viúvo em 72. Que a mulher morreu num acidente de carro onde seguiam, eu penso que eram os dois filhos deles, sendo que um acabou por morrer com a mãe e o outro não. O outro continuou vivo. Ele esteve 5 anos viúvo. Depois acabou outra vez por casar com a mulher com quem está casado agora. Ele, quando nasceu na Pensilvânia, ele foi trazido por imigrantes de raízes francesas, inglesas e irlandesas. E Irish? O Joe Sim, Biden tem sim. o trevo? Sim, tu até se olhares para ele é assim um bocado Irish. Se ele Opa, fosse eu estou a ver ruivo, se eu era o Ed imagino. Sheeran. Sim, e ele e o Ed Sheeran são bastante parecidos, sim. E eu não sei, ele agora tem o cabelo branco, mas se calhar era ruivo, não era? Era cenourinha ele. Não Sim. sei. E tinha sardas. Sim, e tatuagens aquelas esquisitas que o Ed Sheeran tem no braço também. Do St. Patrick's. Quando eu te falei dos 2 aneurismas que ele teve, foram os 2 em 88. Sim. 88 os dois? Sim, foi no início do ano. E depois, na recuperação do outro, ele teve uma complicação respiratória e acabou por. Isso levou, ou seja, na recuperação do primeiro, houve um problema respiratório que levou ao segundo aneurisma. Então quer dizer, e ele teve uma vida bastante complicada. Sim, sim. Eu li outro dia num artigo que ele teve uma vida cheia de tragédias. Claro que isto foi antes do resultado, foi num artigo da Guardian, e claro que isto foi antes das eleições, ou seja, foi numa de oh, please have some pity of me, não é? Tipo, para ganhar as eleições, estás a perceber o que eu quero dizer? Foi numa de sentirmos compaixão por ele, estás a ver? Oh, coitado. Sim, eu acredito nisso porque acredito que muita gente nos Estados Unidos faça isso, né? Coitadinho, uma história de superação, Sim, vai, mas siga. principalmente agora porque assim, ele aproveitou o facto do Trump ter uma opinião muito má, muito polémica, para ser uma pessoa super discreta. Percebes? Sim, ao contrário do Trump, que é Eu acho que uma ele pessoa ganhou mais. as eleições. Assim, eu acho duas coisas, não é? Eu acho que muita gente votou nele porque continuam a ser burros. As pessoas dos Estados Unidos da América são pessoas, na grande maioria, são pessoas desavisadas, são pessoas Sim, desinformadas são e são desinformados. pessoas que acreditam em valores muito diferentes dos meus e vou dizer assim, dos europeus. Sim, são completamente diferentes. Os Uh, europeus, os americanos são uma mistura de raças, de para crenças, de nós, etnias. pelo menos para mim, não me cabe na cabeça uma pessoa como o Trump, com a campanha que fez quando foi eleito, ter sido eleito, não é? Mas pronto, isso já são águas passadas. O que eu quero dizer é, eu acho que eu não quero acreditar que as pessoas tenham votado desta maneira, que Mas é votaram. que é qual? Olha, o Trump é mau, só há mais um para votar. Pois.
Eu não quero acreditar que tenha sido assim. Mas eu acho que foi assim. Mas eu posso dizer que eu acredito também no que estás a dizer. As pessoas dizem, mal por mal, escolhemos o menos mal, que é o Joe Biden. No entanto, eu acho que as pessoas foram desinformadas pela própria comunicação social. O Donald Trump, muitas das vezes, deu entrevistas, e eu vi uma entrevista também a público, de uma jornalista bastante reconhecida, mais velha, não me lembro do nome agora, mas vi. Acho que foi no programa 60 Minutos, 60 Minutes, e então ela a entrevista a Donald Trump foi bastante agressiva com ele, sempre a pressioná-lo. E ele dizia: Não, mas você está errado. Ele: Estamos errados? Não estamos nada errados. Mesmo a pressionar. E vi certos de entrevista com o Joe Biden, que ela fez, ou aliás, foi no mesmo programa feito por outra entrevistadora, e foi completamente condescendente a passar paninhos frios no Joe Biden. A comunicação social tentou informar a sociedade americana, os civis americanos, a votarem da seguinte forma. E eu penso que sim, que as pessoas, mal por mal, votaram no Joe Biden. Mas também pensa numa coisa. Os Estados Unidos funcionam da seguinte maneira. Existem dois partidos, o democrata e o republicano. Quando uma pessoa não acredita no que defenda ou defendeu, na maioria do tempo, o partido republicano, é democrata. E vota sempre pelo democrata, independentemente do candidato. E penso que muita gente votou assim. Sei da Califórnia, que vota sempre democrata, não é quase sempre pelo candidato. É quase sempre por ser democrata, por não querer abdicar dessas ideias. Sim, acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas, ou seja, isto faz com que... Claro que quando eu estou a dizer votar num e votar no outro, eu estou a dizer votar na campanha de um e na campanha do outro, né? Porque as pessoas não votam numa pessoa, as pessoas votam naquilo em que... Acho eu, não é? Porque, por acaso, até nem acredito nisto que vou dizer. Mas, supostamente as pessoas estão a votar num programa político ou não. Mas, na cabeça de muita gente, elas estão a votar numa pessoa ou noutra. Que, para mim, está errado. Ou estás a votar num programa político que é, por acaso, a cabeça, a imagem desse programa político é o Trump ou é o Biden, ok. Mas agora, se estás a votar no Trump ou no Biden, porque achas que o programa político deles vai ser fixe por causa da opinião que tens sobre eles? Aí acho que está mal. E eu acho que também, mais uma vez, mais uma maneira de votar, que eu acho que aconteceu, em muitos casos, mal. Desavisada e não preparada. Sim, sem dúvida alguma que não foi preparado. E eu até tenho duas curiosidades para estar sobre o Donald Trump e que acho que é muito pertinente para esta eleição. O Donald Trump, entre 2001 e 2009, ao contrário do que muita gente sabe, representa um partido americano. Sabes que partido foi esse? O Partido Democrata. E se calhar a única razão pelo que Donald Trump agora representa o Partido Republicano não é pelas crenças, mas sim porque lhe permitiu chegar à presidência dos Estados Unidos e permitiu dar-lhe uma campanha e os fundos para chegarem lá e para lhe darem para lhe permitirem ser presidente dos Estados Unidos. Mas mais isso interessante também. Mas isso está-me a dar razão, porque Estou toda a razão, sim. na cabeça dele, ele previu que as pessoas fossem votar nele e não no programa dele. Claro que não, é nele, mas a diferença... Por isso é que ele tentou sempre formar uma opinião polémica para estar-se sempre a falar, não é? Porque falem mal ou falem bem, o que interessa é que falem. E foi uma tática que correu bem. Sim, mas propriamente eu penso que o Donald Trump não é tão mau como falam. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Mas sabes que dizeres essa frase hoje em dia a público, ó João, é proibido. Surgem já, nascem já, assim, brotam assim da tua secretária já vozes a gritar: não! Há sim, daquelas pessoas que não, estás completamente irritado, o que estás a dizer? Como é que És um estás a pensar nazista, és um assim? fascista, és um comuna, és tudo de mal. E eu, peraí, mas os comunas e os fascistas não são a mesma coisa. Elas são, tu é que estás mal, estão todos mal. Opá, eu sei o que estás a dizer. E posso dizer uma coisa também muito interessante. A maioria da sociedade americana adorava o Trump como empresário. Achava que o Trump representava os Estados Unidos e o Trump, de certa maneira, como empresário, representa os magnatas dos americanos, não é? Aquele magnata de Texas, apesar de ele ser de Nova York, nasceu em Nova York, em Queens. Pois é.
Alright. Yeah, mas ele sempre foi aquele magnata americano e toda a gente gostava disso, gostava desse takeover que ele representava. E quando foi para o poder, em 2016, sim, que ele só fez um mandato, são 4 anos, em 2016 ele chegou ao poder, a única que representava os democratas era a Hillary Clinton, não é? E, de certa maneira, a Hillary Clinton não era mais do que a mulher do antigo presidente Bill Clinton. E ele teve esse tipo de projeção. Era um antigo empresário que já era conhecido no mundo americano, na sociedade americana, por isso toca a votar nele. Deixa-me Ele já era dizer conhecido e toda a gente já gostava dele. Só que agora a comunicação social há 2 anos para cá tentou completamente arruinar a imagem dele. E ele, de certa forma, que ajudou, porque ele não tem intento na língua. Enquanto eu acredito que muitos presidentes tenham sido aconselhados, têm um conselho de voz para ele, olha, diz isto, não digas aquilo, e ele diz, não, eu sei o que dizer, eu é que vou dizer. E estragou muito da imagem dele porque foi utilizado contra ele. Sim, mas o que eu te ia dizer é que ele já é odiado desde os meus 7, 8 anos. Acreditas? Acredito, porque ele era o presidente da WWE. Sim, mas ele não era odiado. Ninguém gostava quando ele chegava. Portanto, a persona dele era odiada. E anos mais tarde, a pessoa dele é assim, eu não vou dizer odiado, mas muito polémico. Sim, é bastante polémico. Até a maneira dele falar, muita gente sabe que ele não tem dente na língua e isso ajuda muito as pessoas que estão contra ele. E ele teve uma posição muito má, que eu até condeno, que foi a posição quando morreu o George Floyd e nesta parte do Black Lives Matter. E ele, na tentativa de unir o povo americano, ele disse muitas asneiras. Ele não criticou o que aconteceu. Disse que havia partes boas dos grupos neonazis e do KKK e que havia partes boas também dos antifascistas, entendes? Numa tentativa de união, acabou por dividir ainda mais o povo americano. E eu penso que ter um conselheiro que lhe diga o que dizer e o que não dizer era importante para ele. Eu ajudaria em muitas coisas. Eu acho que sim, mas, por exemplo, há muitos presidentes que são xoxos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que não fazem nada. Tipo, tu, por exemplo, tu não olhas para o Marcelo, por exemplo, que eu acho um presidente xoxo, e tipo, tu não vês uma opinião no Marcelo. Sim, concordo. Por exemplo, tu olhas, por exemplo, pronto, não há presidente aqui no Reino Unido, mas olhas para o primeiro-ministro inglês, o Boris. Não é o James Cameron, já me enganar, ainda estou a viver Boris, a realidade, desculpa. e tu vês uma opinião, má ou boa, não interessa, vês uma opinião forte, ou seja, a opinião pública olha para ele e pensa, ok, esta pessoa pensa assim e pensa assim forte. Olhas para Trump e por causa destas polémicas e por causa dele dizer assim tudo o que pensa e tudo o que quer e em que acredita, tu vês uma opinião. Agora, se é bom ser uma pessoa que está sempre a falar da sua opinião e está sempre a expor a sua opinião e cada vez mais como é que se diz? Enfatizar a sua opinião, eu acho que isso leva a um caminho, ou seja, começa a dividir as pessoas. Sim, claro. Enquanto que se tu tiveres essa opinião e não estiveres sempre a expor isso na cabeça das pessoas, ou seja, as pessoas acabam por se esquecer, sabem que tu pensas assim, mas, por exemplo, o Marcelo não. O Marcelo, estou a dizer Marcelo porque é o nosso presidente, é o presidente português. Mas ele tem opiniões, mas pronto, são opiniões. Tu não olhas para ele e pensas, caralho, o Marcelo, por acaso... Ele representa esta opinião em específico. Não olho para ele assim. Ia ser assim, e é assim. Não. O Marcelo disse que ia ser assim, mas ainda se vai ver. O Trump não. O Trump disse que ia fazer a muralha. E começou-se a construir a muralha. Ponto final. Começou, mas isso teve um ponto muito positivo, porque as leis... Não, dizer isto porque estavas a falar dele ser muito polémico, dele escrever, não ter tempo na língua. Mas é uma personalidade. E um presidente quer-se um presidente vivo. Exatamente. Na minha opinião. Não estou a justificar o que ele diz, estou a justificar
o que ele faz. Sim, o que se vê dele, sim. E tu vês também do Boris Johnson aí, que muita gente tem uma opinião má dele, exatamente por ele dar opiniões, por ele ter uma posição, tomar uma posição, não é? Exatamente. Até vês comparações dele e do Trump, tantas vezes. Aí, o mundo tem só líderes destes, que são eles os dois. É verdade. E é uma das causas porque eu acho que o Joe Biden pode ser um presidente que ainda não fez nada, mas vai-se ver o que é que poderá eventualmente fazer. Mas o Joe Biden ainda não tomou, nunca se viu a tomar uma decisão assim, Sim, uma posição. Exatamente. E isso para mim é um bocadinho preocupante, porque um país como os Estados Unidos, da dimensão dos Estados Unidos, precisa de um presidente com pulso. E eu vejo isso, por exemplo, na Kamala Harris. Vejo que ela poderá ser uma mulher com pulso. Agora, no Joe Biden, que vai ser eventualmente o presidente, que já é o presidente, não vejo isso. Isso é preocupante. Mau ou bom, é necessário ter um pulso. Coisa que o Obama tinha. O Barack Obama era um presidente com pulso. Sim, eu acho que o Obama foi uma espécie de Marcelo, um presidente social, um presidente do povo. Muito diferente do Marcelo, mas eu acho que foi muito virado para o socialismo, percebes? Sim, foi mais próximo às pessoas. E acho que foi muito positivo. Eu acho que o Obama conseguiu implementar. Acho que o grande feito do Obama foi conseguir implementar no sistema de saúde dos Estados Unidos como é que se chama? O Obamacare, não é? O Obamacare, que foi dar dar apoios a toda a gente que precisassem de cuidado, De ajuda, de ajuda. terem acesso, porque não havia um programa de saúde tipo, nós em Portugal temos o Sistema Nacional de Saúde que nos ajuda, ou seja, é um apoio aos hospitais privados, às clínicas privadas, e é um sistema em que está lá para ser uma ajuda para nós. Sim, mas os Estados Unidos não têm isso. Nos Estados Unidos, antes do Obama, não havia um programa de apoio, ou seja, era caríssimo, era como se sempre que quisesse ir ao hospital, era tudo privado, porque não havia um serviço público de saúde. Portanto, na minha opinião, acho que isso foi o grande feito do Obama. Ainda hoje existe. Passados. Continua, mas quase pensa 10 assim, anos. o sistema de saúde dos Estados Unidos continua a ser: tu pagas, tu tens, tu não tens dinheiro, esquece, deixamos-te aí a dormir continua a ser caríssimo, assim. mas os mais desfavorecidos têm acesso agora. Antes Sim. não tinham. Sim, mas podes, por exemplo, em termos legislativos, o Donald Trump fez isso de uma maneira de ajudar as famílias mais desfavorecidas. Por exemplo, imagina, tu ficas sem um trabalho e ele lança uma lei, um decreto, que imagina, tu és um pai de 2 filhos e com uma mulher e ficas sem trabalho. E ele dá-te um rendimento durante certos meses, durante 2, 3 meses, para tu arranjares trabalho. Não arranjas, tu ficas sem esse rendimento e estás por tua conta. Mas, no entanto, no tempo do Obama, esse rendimento era mais pequeno, era durante mais tempo, mas era muito mais pequeno. E o Trump mudou isso. E são as pequenas coisas boas que eu acho que a comunicação social não fala. Fala só das falhas. Fala só das posições sociais que ele toma e que tomou. E para mim, eu penso que é a primeira crítica que eu tenho que fazer à comunicação social americana é isso. Eles tomaram claramente uma posição democrata. Uma posição de apoio ao Joe Biden. E o trabalho da comunicação social não é desinformar, não é tomar posições, não é formar opiniões, é informar. É deixar que as pessoas que vejam a Fox News ou que vejam a CBS ou que vejam a CNN tirarem as suas próprias conclusões e votarem. Por isso é que eu também achei no início que o Biden era possível que o Biden fosse ganhar. Estava tudo contra o Trump, tudo mesmo. Eu acredito, eu também sou dessa opinião, mas assim, a comunicação social sempre foi assim, é assim e vai continuar a ser assim, não é? Mas, claro que neste caso eu também acho isso, e não só as televisões norte-americanas, mas também um pouco por todo o mundo, a opinião estava numa de favorecer o Biden, tipo como eu te disse há bocado, numa de compaixão, mesmo isso que tu disseste na entrevista, a maneira como falam, mas, ou seja, isto também, do ponto de vista de quem entrevista,
ou de quem vende, está a vender a reputação, entre aspas, de uma das pessoas, não é? Ou do Do Trump ou do Partido Biden. Democrata. Do Não, partido, não é mas da eu acho que está. Não, eu acho que aqui o que a comunicação social fez foi vender a reputação do Trump e vender a reputação do Biden. sim, sim. Aproveitou a opinião que as pessoas em geral têm do Trump, que é má, e, entre aspas, atacou o Trump porque sabe que a personalidade dele está habituada a esse tipo de ataques. O Biden foram mais tranquilos porque o Biden não tem nada a que as pessoas se possam agarrar porque é uma pessoa discreta. Até Sim. ver. Até ver. As informações que temos para já, para mim, eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar do Sleepy Joe na altura do Obama. Porque Sim. Do é, Sleepy Joe, mas não do Joe Biden. Atenção, que é o alter ego dele, é o alter ego do Joe Biden. sim, eu nunca tinha, ou seja, informei-me muito agora nas eleições sobre ele, porque eu queria saber o que se passava, eu queria estar por dentro do assunto. Tomares uma decisão, tu fosses fazer uma visita aos Estados Unidos, tornaste um cidadão americano e votaste tu e viste embora, que é isso que a maioria das pessoas queria fazer, não é? Porque temos todos a ver com o que acontece nos Estados Unidos. Até nós, num país pequenino, temos a ver com o que acontece nos Estados Unidos. E, de certa maneira, temos a ver. As pessoas dizem, não nos interessa para nada. Interessa porque os Estados Unidos, como já disseste, são um dos países mais fortes do mundo. Talvez o mais forte e o mais influente do mundo. E isso, de certa maneira, pode nos influenciar positiva ou negativamente. Porque até Portugal é o país vai com todos. Um país forte toma uma posição e Portugal. Eu não querendo ser mau, eu também junto lá, eu também apoio, seja mau ou bom. Portugal, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler disse: ou vocês se juntam a nós, ou nós os invadimos. E o Salazar, bem, nós até adoramos nazis, não é? Nós até vos recebemos aqui de braços abertos, não é? Enquanto a França e a Inglaterra tomaram posições que poderiam tomar. Até a Polónia tomou, apesar de ser da grande escolha. e eu acho que Portugal é a mesma coisa. Eu acho que Portugal tem sempre uma posição a tomar e toma sempre pelos países grandes. E os Estados Unidos não é o contrário. Sim, mas aqui no que estávamos a discutir da comunicação social, eu acho que é o trabalho deles e acho que uma pessoa consegue discernir quando é uma notícia tendenciosa ou quando é uma notícia. Sim, sim, claro. Ou pelo menos devia poder, ou seja, interpretar a notícia, porque se fôssemos a ler todas as notícias que têm são tendenciosas, a nossa opinião estava. Eu acredito que há muita gente que seja assim, que seja talhada por coisas que lê e por coisas que vê na internet, e são as fake news, são as desinformações da internet, são as Wikipédias, o .com.br. Espera aí, o .com.br, acabaste de criticar os sites brasileiros todos? Sim. Pronto, ok. Vou aceitar isso porque todos nós sabemos qualquer pessoa que estudou nos últimos 20 anos, pronto, 25, sabe o que é fazer trabalhos de grupo. Não há uma pessoa que tenha feito um trabalho para entregar que não tenha visitado um site.com.br. Não há uma pessoa. Nem que seja a Wikipédia versão portuguesa. E aí? Caralho, lá. Ai, Jesus. Aliás, uma pessoa quando procurava por qualquer coisa de mídia, seja livro ou filme, procurava o nome em brasileiro para aceder à Wikipédia portuguesa, não é? Porque o nome aparecia em brasileiro porque era um português que escrevia aquilo. Opa, sim, eu entendo. Já ouvi. Opa, só para terminar isto, eu já vi uma pessoa do Brasil a dizer que nós falávamos brasileiro europeu. Brasileiro europeu. Peraí, quem é que disse isso? Foi um brasileiro. Ele de certa maneira tem razão, porque nós somos menos que os brasileiros. Mas se calhar ele devia voltar a ir. Devia ir passar umas férias com os índios outra vez. Sim, antes que nós lhe roubemos o ouro todo que ele possui. Para se lembrar de quem é. Onde é que vem? Bem, mas continuando. Jesus, está a pegar fogo isto. Descer lá de cima do Washington e lá em cima do Rio de Janeiro. Ai, Estou lá no Brasil, ainda não acabei, é rápido. Entretanto, o Trump perdeu e diz-se que o Putin e o Bolsonaro estão amuados, fechados no quarto.
Sim, então claramente que o Putin fechou-se no quarto do Kremlin, que ele tem Sim, lá com os mas brinquedos o dele. Putin tem para aí 20 Putins iguais, porque o Putin sabe-se de fonte segura que ele tem vários clones. O Sim, aquela Bolsonaro, fonte não. segura tipo o Rui Pedro Brás, não é? Este jogador vai mesmo para ali, de fonte segura nós sabemos disso, não é? Sim, claro que o Trump tem 20 sócios iguais. O Trump também deve ter. O Putin tem 20 sócios iguais e diz que 15 deles foram para o quarto amoados. Pronto. E, Mas desculpa, diz. desta maneira, eu entendo isso porque o Trump sempre promoveu as relações com países como o Brasil, que é polémico. Direitas, Sim, países e destros. o Putin é destro. O Pronto, Putin sem ser até o Putin. conduz à esquerda, mano. O Sem ser país o que toda a gente Putin. conduz à direita, eles conduzem à esquerda. Achas que ele é destro? Sem ser o Meu Putin. Deus. O Bolsonaro, sim, é fascista de todas as maneiras e feitios. Eu Eu não não acho disse que seja. fascista, disse destro. Mas ele não é destro, ele é horrivelmente fascista, o homem, por amor de Deus. E o Brasil é para outro episódio, vamos tratar dos Estados Unidos. Ok. Sim, até de própria maneira nós dizemos, o Trump sempre se deu bem com a Coreia do Norte, com que os Estados Unidos sempre teve problemas. Sim. Sempre se deu bem com a Rússia, que tentou relativizar as relações com a Rússia, e eu penso que isso foi uma tentativa de união, e não estou mal como dizer, como dizíamos, porque, por exemplo, se o Marcelo for à Rússia, nós dizemos que o Marcelo é mau, por estar ali a apertar a mão ao Putin, estamos ali a dizer, não, o Marcelo está a fazer o trabalho dele, é um líder nacional, internacional, tem que estar bem com toda a gente, e acredito que isso seja, por exemplo, isso seja necessário, mas eu tenho um exemplo para dar do Trump, que muita gente não sabe. Lembras-te daquela história que houve de Hong Kong querer a independência e da China responder com bastante violência nas ruas de Hong Kong? Sim. O Trump apoiou a posição de Hong Kong. Apoiou uma posição social de Hong Kong, a dizer que eles se calhar mereciam que fossem escutados pela China e que a China não deveria responder com violência. Ouviste alguém a falar na comunicação social disso? Não. Não, exato, é isso que eu quero dizer. Nem tudo foi mau. Se calhar nem tudo foi mau e as pessoas às vezes têm uma ideia errada e nós estamos aqui a fazer isso, estamos a ver todos os pontos maus e bons para perceber se realmente, para aqui desmistificarmos. Estamos aqui, imagina como uns Mythbusters. Somos uns Mythbusters. Estamos aqui para desmistificar os mitos da comunicação social. E eu vejo Sim. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que quando uma opinião começa, é tipo bola de neve, no caso do Trump, a opinião começa a ser má, e fica tão má que as pessoas já nem sabem porque é que está má. Sim, exato. Não me dizes um presidente que seja perfeito. Portanto, Claro que não. também não estou a dizer que o Trump é horrível e que é 100% mau ou que é só 10% bom. Estou a dizer que o Trump acreditava naquilo que acreditava. Uhum. Em princípio não. Ia contra muitos dos meus ideais. Sim. Mas porquê que os meus ideais, ou seja, pronto, não só contra os meus ideais, mas contra os ideais Contra o senso comum, do sim. senso comum, sim, ok. Mas eram os ideais dele e ele estava a defender a opinião dele, não é? Claro. Na minha opinião, errado em muitas situações, mas o que eu quero dizer é ele está errado. Ele está errado porquê? Porque pensa como pensa ou porque defende o que pensa? Não, ele defende o que pensa e tem todo o direito em defender o que pensa. Mas tem que perceber que a sua posição no mundial não lhe permitia sempre dizer o que pensa e defender o que pensa. Senão isto era uma balbúrdia. Olha o Bolsonaro a ter o mesmo tipo de tempo de antena do Trump. Imagina o que é que o homem faria. Agora, e ele esteve mal nesse aspecto, mas eu desde o início, desde que via o Trump na televisão e desde que tinha uma opinião formada sobre ele, que eu sempre pensei, alto aí, está qualquer coisa mal. O homem é tudo mal? O homem é o Bolsonaro da América? Nunca achei que ele fosse. Nunca achei que ele fosse. Agora, que existe uma opinião formada, e nos Estados Unidos eu acho que muita gente é assim. As opiniões é do Instagram, é do Twitter. O Trump usa muito o Twitter, é mau. O Trump não sabe falar, é mau.
O Trump levantou-se de manhã às 10h30 da manhã em vez de se levantar às 7. É mau. Opa, fogo, opa, acho que era tudo que o homem fazia, era mau, entende? E a partir daí acho que já estava feita estas eleições. Apesar de ainda não ter saído a contagem dos votos e o Trump poderá dar uma revolta. Não, pessoal, vá. Não vai Mas eu acontecer acho que um dos motivos para estarmos a fazer isto é esse, porque uma pessoa pensa em Trump, pensa em coisas más. E se calhar nem tudo é mau. Há muita coisa má, mas se calhar estamos aqui a tentar realçar ou tentar mostrar coisas que não foram más. Francisco, eu tenho até agora estás-me a lembrar. Eu tenho uma pergunta, e sabes que eu tenho esta pergunta aqui entaladinha para te fazer, e acho que só tu aqui podes responder a mim e a muita gente que nos ouve. Eu sempre ouvi que alto que fizeste a cara séria e preocupado ao mesmo tempo. Não, opá. Não sei o que é que vais perguntar. Muita gente. Acho que sei, mas não tenho certeza. É isso mesmo, se calhar é isso que estás a pensar, porque eu já te falei nisso. Muita gente que votou no Trump estão a dizer que muita gente, os SJWs votaram, as SJWs votaram no Biden em detrimento do Trump. E eu nunca percebi muito bem, eu também não fui pesquisar muito. O que é que são SJWs? Se tu sabes, tu és hipster, tu sabes. Sabes o que é que a sigla quer dizer? Não consigo ligar, não me atrevo a ligar a nada do que eu conheça porque não faço ideia. Olha, SJW é Social Justice Warrior, né? A guerreira ou guerreiros de justiça social. Que é o que é? São as pessoas que teoricamente formam opiniões em massa. Percebes? No sentido de são os minions, não é? Não sei se na gíria política já ouviste falar nisto, mas os minions são amarelos? se quiseres. Mas pronto. os minions são os é complicado de explicar, mas pensa de uma maneira em que há uma pessoa que tem o poder. Sim, E que está num palco. E agora pensa numa plateia de milhões de pessoas. Tipo, imensas pessoas. É exatamente por isso. Imagina o Trump num palco a falar. Pessoas, 90% são SJWs. Não é? São as pessoas que vão na onda. São as pessoas que falam porque se fala e votam porque se estão a votar e porque têm opinião porque ouviram opiniões. Ou seja, não têm uma opinião. Acham que têm porque é o momento, é do que se fala, então são os guerreiros de justiça social, ou seja, querem mostrar que têm opiniões e querem mostrar que a sua opinião está correta, ou seja, eles não querem mostrar que algo está correto só por isto. Eles querem mostrar que, por causa de acreditarem nisto, vão defender que isto está correto. Não porque isto esteja correto, está correto. Não. Eu acho que isto está correto. Então eu vou defender porque isto vou impingir às pessoas. É um bocado aquela coisa do eu sou vegan. Estás a ver? Sim, mas está bem, ok. E que não for vegan está mal. É pois, isso? Sim, um bocado isso. Tipo, não tão literal, mas... Ou seja, 90% da plateia são SJWs. São as pessoas que não têm opinião. É aquela pessoa que estás na mesa com ela e ela pede um prato vegan e diz, eu sou vegan. E tu, ok, eu não sou. E ela diz, está bem, está tudo bem. E fica amoada contigo durante o jantar todo. É isso, não é? Não sei se percebi bem, mas deixa-me acabar de explicar. Vá lá, toda a gente teve essa experiência já. A pessoa que está no poder é a pessoa que está no palco. Sim. Tens milhões de pessoas. 90% desses milhões são SJWs. Não têm opinião e vão votar no que as outras 10% votarem. Porque as outras 10% pensaram, acreditam naquilo porque acham que é aquilo que está correto e não porque ouviram que é assim que deve ser. Ou seja, as pessoas foram onda. Exatamente. E falou-se muito disso no Brasil, quando se votou no Bolsonaro, dos Minions. A sério? A sério. É dessas eleições que se fala nos Minions. E agora já se fala nisso em todo o mundo, no Twitter. Minions. Sim, dos Minions. De que o Brasil é um dos países... É um país em desenvolvimento, não é um país desenvolvido.
Não. E é um país em que a pobreza e a taxa de analfabetização e a taxa de pobreza são muito altas. Isso leva a quê? Isso leva a uma falta de consideração no que toca a votar e a tomar decisões importantes. Portanto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? No Brasil inteiro, a taxa de Minions, desses milhões que eu te falei, é maior. Era muito grande. Ou seja, no Brasil, os guerreiros de justiça social eram muitos. Ou seja, havia pouca gente a saber o que estava a fazer. Havia mais gente. Claro que havia mais gente a não saber, mas... Então, quer dizer, no Brasil existia uma falta de educação. Existe uma falta de educação que levava a uma falta de informação. E essa falta de informação, aliada à falta de educação que existe, pode levar a que não haja uma formação de decisões, de opiniões feitas, formadas mesmo. Existem opiniões por arrasto da tal onda. Exatamente. Sim, e de certa maneira isso faz-me lembrar o que aconteceu com os Estados Unidos. Exatamente. Muito bem com os Estados Unidos. E pode ser pelas mesmas razões, pela falta de educação e de informação, ou melhor, desinformação que existe, para as pessoas votarem no Partido Democrata. E sim, pronto, e faz sentido eu ter ouvido tanto essa palavra, SJWs. Sim, SJWs é que votaram no Biden, porque se não fosse eles não tinham o poder. De certa maneira até faz sentido. Mas isso também não funciona só a favor do Trump, não é? A favor não, contra. Sim, neste caso funcionou contra, não é? Sim, as SJW funcionaram, como eu te estava a dizer há bocado. Ou seja, ok, o Trump eu acho que, neste caso, os guerreiros de justiça social foram contra o Trump. Não pró-Biden. Pró-Biden. Foram contra Trump e não pró-Biden. Percebes o que eu estou a dizer? Tu podes considerar uma instituição como... Sei lá, eu ia dizer a TVI, mas a TVI não está por ninguém. A Fox News, que estava pelo Trump, podes considerar uma SJW? Como instituição? Podes, é assim, podes. Não como SJW, como lá está, guerreira de justiça social, mas como difusora de lavagens cerebrais para criar mais SJWs. Certo. Ok, ou seja, pronto. Porque até houve aqui há uns tempos, eu vi um vídeo de um canal dos Estados Unidos da América em que ou seja, era um canal de entretenimento. Mas havia sempre notícias como há na TVI, não é? À 1 da tarde, acho eu, e depois à noite. 2 vezes ao dia. E nessas 2 vezes ao dia, em todos os noticiários, eram ditas 10 palavras. Eram sempre ditas estas 10 palavras. Só que em contextos que tu nunca ias lá buscar. Ou seja, em contextos... Já vi isso e metia-te na cabeça lentamente as palavras. Ora, eram palavras como República, eram palavras como, sei lá, ou seja, eram eram palavras de um grupo de opinião. Sim. E isso, tu quer queiras, quer não, tu não estás a perceber, mas estás a ficar com essas palavras na cabeça. Ou seja, vais construir, essas palavras vão ficar sempre aqui. E as tuas frases depois vão usar essas palavras. Sim, porque, por exemplo, quantas pessoas é que votavam... não sei como explicar isto, mas muita gente não sabe o que está a votar. E há cada vez mais... eu acho que a evolução da internet é exatamente proporcional, é inversamente proporcional à... caraças, esqueci-me. Estás a ver as SJWs que nos ouvem a ficarem chateadas contigo, não é? Não, o que eu queria dizer é que a evolução da internet faz com que haja esqueci-me da palavra. Mas o que eu quero dizer é uma falta de opinião. Sim. Porque existe uma opinião formada pelas pessoas da internet. Há tanta informação que uma pessoa vai lendo
e vai vendo, e está a ser bombardeada com coisas que tu vais lendo, seja em sites de comida, seja em sites de viagens, está tudo a ser bombardeado. E é tudo político. Tudo é político. E tu vais criando uma opinião sobre isso. Só que é tanta informação, e às vezes há informações contraditórias que, quanto mais internet há, quanto mais a internet evolui num sentido em que chega a mais pessoas, há mais pessoas sem opinião. Eu Digo acredito política que seja e digo assim. em tudo. Digo em tudo. Eu acredito que a internet Era é isso que eu má. queria dizer. A Tu queres evolução da falar internet assim? é inversamente proporcional à falta de opinião. Cada vez mais. Eu não penso que seja tanto falta de opinião, mas penso que as pessoas formam opiniões erradas, opiniões que não são bem opiniões. Quando eu digo falta de opinião, é isso. É opiniões formadas. Ou seja, como eu não tenho uma opinião, eu vou ser uma SJW. Porque eu vou querer ter uma opinião. Só que eu não tenho uma opinião, porque eu não conheço, eu não sei. Então, eu vou ver qual é a opinião que eu quero. Olha, eu gosto desta. E torno-me automaticamente um guerreiro de justiça Defender social. aquilo com unhas e dentes. Sim, e é isso. Ou seja, é mais uma pessoa que vai lutar por uma causa que se calhar não acredita. Pronto. Mas porque é a opinião que quer ter. Não a opinião que tem. Pronto, então eu acho que sim, acho que tens razão, acho que já percebi. Existe muita gente que eu conheço que são SJWs que não fazia ideia de que eram isso. Sim, são E, pessoas que votam em massa. São essas pessoas que fazem ganhar eleições, ganhar coisas. São essas pessoas, porque é carne para canhão. São as pessoas que não têm opinião, são as pessoas mais influenciáveis. Não é? pronto. E por isso Então, é que quando foi a eleição do Trump, a primeira, se falou muito de influenciar as pessoas, porque houve muita difusão seja em canais, seja na campanha. Foi como foi influenciar as pessoas de uma maneira, a comunicação social, e as pessoas deixaram-se influenciar, ao ponto de, durante o mandato do Trump, as pessoas andavam a tomar lexívia para matar o coronavírus, porque o Trump falou nisso. sim, porque o presidente falou nisso, propriamente ele falou aquilo, deitou para o ar. Para tu veres como as pessoas são 100% cegamente influenciáveis. Pronto, e eu penso que E não foi uma a nem população duas. americana é assim. Milhares. Diz, podes dizer. Não, era isso que eu estava a dizer, já acabei. Ok, terminamos então, pessoal, com isto. Começamos a falar sobre Portugal, passamos para as eleições americanas, passamos pelo Brasil e terminamos então com a definição das SJWs e aqui com um rant muito longo do Francisco, mas acho que lhe fez bem. Ele agora está com uma carinha de feliz, parece que pronto, que passou tudo. Que bom! Até estou a apanhar agora sol na Casa Branca. Uau, cuidado, põe aí o cão do Biden aí, mano. O pastor alemão. O Major. Chama-se Major. Aí, Major, porque o Joe Biden é secretamente um grande fã do Major Valentim. Boa Vista. Né? Boa Vista. Aí depois do Boa Vista ter ganho com isto, agora se calhar vamos deixar a nossa opinião vir ao de cima. Qual foi a tua opinião? Qual foi a tua reação quando se soube que o Sleepy Joe é que tinha sido eleito? Para já, eu achava que o Biden ia ser presidente porque lá está, muita gente ele estava a ser completamente pressionado para ser o presidente, toda a gente estava a empurrar para essa parte. Se ele não fosse presidente, estava tudo mal outra vez. E eu não acho que seja a escolha certa votar, porque mal por mal, e este é menos mal, que é o que aconteceu. Eu acho que mais valia deixar estar lá o Trump para estar lá não mais estabelecido, mas para manter o equilíbrio. E o Biden não vai manter equilíbrio. Não penso que não. Portanto, é uma escolha muito rushed, muito antecipada, muito... Vamos pôr este antes que as coisas fiquem piores, entendes? E para mim não foi a escolha acertada. E eu votava no Trump, se fosse cidadão americano. Não porque apoio os republicanos, mas sim porque acho que ele não estava a ser tão mau como a comunicação social estava a dizer. E tu, Francisco? Olha, eu tenho uma opinião diferente. Não contra o que tu disseste, mas diferente, simplesmente. Eu fiquei satisfeito
com este resultado. No entanto, eu no início, nos primeiros 2 dias de contagem dos votos, eu estava seguro que ia ser o Trump outra vez, mas nem sequer considerei que pudesse não ser. Mas até gostava de ter visto uma mudança. Na altura, quando eu pensava isto, pensava, podia mudar, porque fala-se tanto disto, já cansa. Se calhar, com uma mudança, outra pessoa, com outras ideias, se calhar pode ser mau, pode ser ainda pior, não é? Mas, opa, é uma mudança. E uma Mas, mudança é sim. sempre uma mudança, não é? Exato, é isso, exato. E, no entanto, acho que foi no 3º ou no 4º dia, falou-se que o Biden estava a recuperar caminho e até estava, se calhar, em vantagem. Estava à E frente. eu comecei a pensar, e coincidiu na altura com que o Trump começou a ameaçar que ia processar os votos porque estavam a ser contados de forma errada e que etc, etc, etc. Portanto, eu pensei assim, olha, se calhar até vai ganhar. Mas depois pensei assim, o Trump está a reclamar, se calhar vai ficar tudo igual. Pois. Até que foi eleito. E eu pensei, não estava nada à espera deste resultado. No entanto, como eu te digo, eu acho que uma mudança. Eu acho que os Estados Unidos da América precisavam de uma mudança. Sim. E acho que eu não conhecia, como eu te disse, o Biden, mas fui-me informar e parece-me uma pessoa tranquila. Parece-me uma pessoa serena do que está a fazer. Pá, nem tu nem eu conhecemos ele como presidente. Nem ninguém. Claro. Nunca foi? Exatamente. É muito bonito falar do Trump e julgar o Trump, mas não conseguimos fazer nenhum juízo sobre o Biden, porque o máximo que ele foi vice-presidente e, se queres que te diga, o vice-presidente é a mesma coisa que ficar em segundo lugar. Ou seja, não acontece nada. Pronto, claro que não é assim, mas Pode acontecer. mas eu acredito que seja uma coisa muito mais burocrática do que em termos de poder. Eu acredito que seja o contrário. Acredito que a Kamala Harris possa ter uma grande influência sobre o que o Biden decide. Não, E mas eu não é estou a uma das dizer coisas isso. que me deixa com esperança, porque eu gosto da Kamala Harris. Apesar de eu achar que o Trump continuava bem lá, a Kamala Harris traz um bocadinho de esperança positiva ao apoiar o Biden. Não pelo Sim, Biden em si. se calhar, sim, não sei, bom ponto de vista, não tinha pensado dessa maneira. Mas lá está, a minha alegria com este resultado é muito pela mudança. Não tanto pelo Trump ter perdido, mas mais pela mudança. Não é Pronto. bem pela orientação política de um e de outro, mas uma coisa que os diferencia muito é que era muito contra a imigração e criou regras contra a imigração e criou uma muralha. O outro não. Ou seja, o outro prometeu, pelo menos na campanha, que ia promover a imigração Sim. para dentro do país. Ou seja, acho que vão destruir a muralha que existia. Quando o Trump foi para lá, já existia uma muralha. Não era uma Existia uma muralha, barreira. era uma É uma cerca. cerca. É Existe uma uma cerca, cerca. exatamente. Mas ele queria construir um muro mesmo. Sim. No entanto, o Biden quer. Eu não percebi, ele disse destruir a muralha, mas a muralha ainda não estava completa. Então Portanto, será que pode ser uma coisa tipo um recurso expressivo, uma hipérbole? não. Ele quer fisicamente destruir a muralha, mas eu não percebi se é a parte do muro que já está construído Ou é ou a grande se, muralha da China que ele quer destruir porque ele não quer saber da China? Opa. Yeah. não, ou se é todas as barreiras físicas que tinha na fronteira. Ou seja, a cerca que já existia. Opa, e eu Não faz grande sinceramente. sentido, não faz grande sentido, porque como é uma grande extensão de território, há uma grande zona em que eu não sei, mas eu imagino que seja deserto, no meio do Imagina que deserto. passa lá um limpa-neves e que leva tudo à frente para limpar aquilo tudo, não é isso que acontecia? Durante 1000 quilómetros ou 2000 quilómetros. Ai, A ficar Jesus. sem gasolina 20 vezes. Está lá a Galp. Está lá a Galp para vos ajudar em relação à gasolina. Pá, esta foi a minha opinião sobre. Acho que já esgotei toda a minha opinião sobre o que se Eu passou. também.
Eu também, já está a cansar muito isso. Vamos ver o que é que o Biden faz. Eu desejo-lhe toda a sorte do mundo e a Kamala Harris, toda a equipa dele também. Pronto, vamos ver como é que saímos. Então, Sim. Francisco, terminamos aqui, não é? Sim, terminamos aqui. Só. Foi interessante, foi diferente, foi mais sério, se calhar, mas foi muito, eu acho que foi muito Foi muito positivo até. construtivo. Sim. Provámos às pessoas que sabemos fazer pesquisa e que não somos só aqueles gajos que lançam pipocas para o ar, apesar de o Francisco lançar sempre pipis para o ar e não pipocas. Eu gosto mais de pipocas. Pipis e amendoins e etc. e sim, acho que foi positivo esta mudança de rumo da Origem da Mancha. Pessoal, não se preocupem que no próximo episódio voltamos outra vez à macacada de sempre. Né? Tem de ser, porque nós não sabemos fazer muitas outras coisas. Exatamente. Mas até lá, esperemos que continuem connosco. Esperemos que vão dar uma vistinha ao nosso canal do YouTube, Origem da Mancha, que também passem pelo Spotify para nos escutar. Ou, se não tiverem Spotify, sejam pessoas pobres, que passam pelo Apple Podcast se tiverem um iPhone, que significa que são ricas na mesma e que têm um iPhone. Ou então o YouTube, que o YouTube é de graça. Para já. Pronto, o YouTube é de graça e vêm as nossas fronhas, que é o que nos interessa. Pronto, pessoal. Siga, toda a gente tem Olha, YouTube, João, né? Estão-me a chamar de lá de dentro, a comida está na mesa de Casa Branca. Tenho que ir. Certo. Pronto. Tá Diz lá ao Biden por mim, então. E já viste que o pôr do sol está assim há 1 hora. E aqui ainda está de noite, ainda está as luzes acesas, apesar de ser 2 da manhã. É um candeeiro. Parece mesmo aqueles candeeiros, candelabros que têm na cima. Ai, Jesus. Pronto, pessoal. Olha, até para a semana. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, Francisco. Tchau.